Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre o assunto a posição dos sentimentos na vida humana. Gerenciamento de emoções. A emoção é o que molda o decorrer da vida da pessoa e dos acontecimentos do grande mundo. O funcionamento da rotina diária é afetado pelo humor, quando a pessoa é inundada com emoções positivas e agradáveis. Então, elas secretam endorfinas no corpo e a pessoa funciona com eficiência e energia. Porém, quando uma emoção negativa surge na pessoa, a qualidade de funcionamento será prejudicada. Além disso, as emoções positivas são um fator crucial na tomada de decisão. Isto porque um bom sentimento produz confiança no presente e confiança no futuro. E a partir dessa percepção, a pessoa ativa seu mecanismo de tomada de decisão. As emoções que dirigem cada pessoa e pessoa são as que dirigem todo o universo. A história está saturadas de sangue e batalha, guerra e luta, seguindo sentimentos turbulentos de inveja, luxúria, respeito e muito mais. As emoções podem controlar a pessoa, o pequeno mundo, e ao mesmo tempo o grande mundo. Somente no caso se a pessoa seja suficientemente inteligente para lidar com suas emoções. Sobre os tzadikim está escrito que os corações dos tzadikim estão em seu domínio. Eles não estão no domínio dos seus desejos, corações e caprichos, mas também não ignoram e nem reprimem sua existência. Eles gerenciam e administram seus sentimentos e seus corações. O cérebro é o volante para uma pessoa na jornada de sua vida. Sem conciliar entre o volante e o motor, isso não adianta nada. Ela é consumida pelo volante que navega pela potência do motor e que liga e impulsiona. É a realidade causa a emoção ou a emoção causa a realidade? Como vimos, as emoções moldam a vida humana e muitas vezes ditam histórias de gerações. Portanto, quais são as fontes do sentimento? Quais são os fatores que influenciam a moldura dos sentimentos? Superficialmente, os eventos da vida e da realidade que produzem o sistema de emoções, isso é frequentemente expresso em nossas tefilot. Pedimos a Deus que modifique os sistemas, mudar movimentos, mover uma série de soldados no tabuleiro do jogo da vida para que nos sintamos melhor. Talvez substituir o chefe do trabalho ou o vizinho oposto, aumentar o salário ou enriquecer. Desejos infinitos destinados a mudar a realidade. Caso isso aconteça, seremos felizes e emoções agradáveis irão inundar a nós e ao universo, boas para nós e boas para o mundo. É assim mesmo? É a realidade que afeta nosso astral e o bem-estar de nossa alma? É a realidade que determina as emoções para o bem e para o mal? Surpreendentemente, a resposta é não. O sofrimento não é resultado de realidade vazia, por mais difícil que seja. Por meio da reação, enfrentamento deficiente ou má interpretação são o que causa a maior parte do luto e produz emoções negativas. Nesse contexto, apresentaremos o princípio de 90 a 10. 10% da vida é composta do que acontece conosco e 90% da vida é feita de nossa maneira de reagir. Normalmente, não temos controle sobre os 10% do que acontece conosco. Não podemos evitar, por exemplo, que o semáforo vermelho na faixa de trânsito ou que a chuva caia mais forte ou devagar. Mas será que em relação aos 90% temos controle? De acordo com nossas reações que escolhemos e suas consequências, determinamos os 90%. Não temos a capacidade de controlar o motorista que nos corta no trânsito barulhento, mas podemos escolher a reação. Perder compostura? Bate no volante com força? Sua pressão arterial dispara? Tudo isso é nossa escolha. O princípio 90 contra 10 funciona para nós para devolver as rédeas à nossa mão. Fonte do sofrimento emocional. Devemos lembrar de que a realidade é sempre objetiva, não é boa ou má. Tudo depende da nossa interpretação. O número 100 mil é um número aleatório, mas se estiver nessa conta bancária é significativo, tanto se estiver no positivo ou no negativo. É a interpretação subjetiva pessoal que pinta a realidade com emoções positivas ou negativas.
A interpretação negativa produzirá um sistema de emoção negativa que acumula em carga explosiva. O sistema de raciocínio evoca emoções. O pensamento eficaz, que reconhece a posição sentimental de cada um, resultará em emoções soltas e abundantes, em comparação com o pensamento brilhante, limitante e redutor, que levará a um sistema emocional rígido e estreito que irá explodir. Uma pessoa em estado de sofrimento, sua visão está perdida, estreita, e o horizonte está bloqueado por essa visão. Um sentimento de impotência e um beco sem saída cria um vácuo emocional em sua alma. As emoções vivas e turbulentas explodirão como uma granada, pulverizando e semeando a destruição para a pessoa e seu ambiente. É importante lembrar que uma explosão de emoção resulta do pensamento limitante ou da interpretação pessoal restritiva que cria uma sensação de asfixia interior. Quando a pessoa só há uma maneira de lidar com a realidade, as emoções inundam e se enfurecem até que uma cadeia fervendo de raiva salte. Tente acalmar uma explosão de emoção dizendo algo como: mas você não tem motivo para ficar com raiva. É ineficaz e reconfortante. Pode haver razões aparentemente justificadas e a pessoa pode não ser culpada, mas responsável. Não há justificativa para uma resposta inadequada ou comportamento flagrante. As emoções são como camadas que se acumulam umas sobre as outras. Removendo camada, é descoberta a camada abaixo dela, para que possamos ir cada vez mais fundo. Existem emoções primárias que dão origem a emoções secundárias. Por exemplo, muitas vezes o medo é uma emoção primária, seguida pela raiva, que é uma emoção secundária. No processo de purificar as emoções de maneira adequada, seria necessário primeiro trabalhar na emoção primária, para que a pessoa também possa superar as emoções que se acumulam, que são secundárias. As emoções negativas, por exemplo, residem nos porões da mente e se acumulam gradualmente até o ponto do colapso. Deus nos livre, o que pode manifestar em depressão, esgotamento, explosões e etc. A reação extrema não é resultado de um evento único, mas o cúmulo lento e gradual de emoções que ferem emocionalmente. Uma pessoa com inteligência emocional está ciente de suas emoções e as administra com eficácia, sem acumular uma carga negativa perigosa. O Criador, Deus, plantou em nós uma grande variedade de emoções, atualmente contando com mais de 400 emoções, algumas positivas e outras negativas. Uma personalidade desenvolvida experimenta uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. O ponto de equilíbrio depende da dose. É natural e normal sentir uma sensação desagradável de vez em quando, mas se a rotina se basear em emoções positivas, na maioria das vezes, então um equilíbrio emocional será alcançado. Outra dimensão que indica equilíbrio emocional é a capacidade da pessoa se acalmar de estados de angústia e sentimentos de angústia. É interessante notar que esse índice também é examinado em bebês. Eles são capazes de reflexar por conta própria. É importante notar que, às vezes, é necessário e saudável vivenciar emoções negativas. Elas fazem parte do processo de relaxamento. Por exemplo, um sentimento de tristeza e luto após a perda. Nesses casos, ignorar a emoção dura indica repressão ou negação da perda e prejudica o processo do processamento de luto. Em suma, no poder das emoções de mudar nossas vidas e para que a pessoa não ataque seu Criador, recomenda-se a adoção de ferramentas de gerenciamento de emoções. Percebemos que as emoções não são fruto da realidade, mas o resultado de nossa reação à realidade, da interpretação que damos a ela. Portanto, as ferramentas do gerenciamento emocional também lidam com um sistema de pensamento e interpretação. A história depende muito das emoções. Os líderes sentiam ou queriam sentir ciúme, luxúria, respeito e poder, confiança, e com base nisso, levaram uma nação inteira para a batalha, com todas as consequências que isso acarreta.
Um belo provérbio diz que 10% do que acontece nos afeta. E 90% do que nos afeta é como reagimos aos 10%. Ou seja, isso significa o seguinte: mesmo que em muitos casos não possamos enviá-los sobre a realidade, podemos então mudar as reações à realidade. E assim, embora rezemos, oremos ao Criador do mundo para mudar essa realidade. Quando é difícil para nós, mas às vezes devemos procurar mudar as reações à realidade, para ter o poder de lidar com a situação e rezar por ajuda na obra da virtude. Também rezamos pela realidade, mas não negligenciamos a oração por nossa capacidade de responder adequadamente à realidade. Por exemplo, se alguém rezar para que o vizinho zangado se mude de apartamento e, de fato, suas rezas foram atendidas e ele mudou de apartamento, nos dávamos bem como os vizinhos, mas não com um grau de raiva, pois as dificuldades nem sempre são um problema, mas a incapacidade de lutar com dificuldades, de lidar com dificuldade, é o verdadeiro problema. Shlomo Amelech escreve em Mishlei, capítulo 12, passuco 25. A preocupação que está no coração das pessoas deve ser conversada, desabafada, e uma coisa boa lhe fará alegrias. Ao desabafar, a preocupação faz com que a pessoa não se ocupe muito com ela e, portanto, a preocupação fica em dimensões reais, caso que não acontece quando a pessoa se preocupa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais ainda, que na prática, 70% das preocupações ficam somente na imaginação. Se listrarmos 10 preocupações que nos incomodam, depois de meio ano parece que 7 delas não são válidas. Ou seja, ao desabafar a preocupação, a mesma fica na proporção correta. O crescimento do homem começa quando ele percebe que muitas das emoções não estão vivas, não são apenas emoções e fatos fixos, é pura imaginação. As pessoas, quando dizem eu digo o que sinto, como diríamos que a emoção está sempre certa? Ou seja, uma pessoa diz a alguém em sua casa, você é uma pessoa negativa e indiferente, quando a razão pela qual diz essas coisas difíceis é porque essa pessoa se sente assim. Ou seja, a pessoa fala para os outros o que ele é mesmo. Vamos então parar de acreditar em emoções como se fosse a única realidade existente. As emoções são uma grande força a ser considerada, mas, por outro lado, não devemos transformar as emoções em nosso mestre de vida. A pessoa comete muitos erros em nome das emoções e se consola sabendo que ele fez porque se sente assim, sem pensar que emoção é somente emoção. Esse não é um sistema que vale a pena deixar de dirigir nossas vidas, mas apenas ser um parceiro em nossas vidas, de mão dadas, e não que conduz a vida. É verdade, existem problemas, existem dificuldades, mas não é um tesouro que não pode ser resolvido com a situação. Apenas significa que a situação é difícil e desagradável, mas não impossível, não unimpossible. É apenas um sentimento, e nem todo sentimento é real. O homem começa a crescer e a mudar sua vida quando descobre que sua realidade é maior do que suas emoções. Como mencionado, o problema deve ser desabafado e, depois disso, ter uma vida bem melhor. Então, ficará claro para nós que não apenas que podemos dar com o problema, mas também pode existir a continuação do versículo, e uma coisa boa se alegrará. As emoções devem ser tratadas, mas não deixar que não nos conduzam. Devemos compartilhar as emoções de nossa criação de valor, mas, se não houver emoção, isso significa não que o fazer não se baseie em valores. Uma pessoa se dirigiu ao Rio do Shearim e disse que não sentia amor a Deus e, portanto, pensou que seria possível afrouxar no cumprimento das mitzvot, pois está esperando que o cumprimento da mesma venha de todo o coração com amor a Deus. O Rio do Shearim lhes respondeu o seguinte, que a Torá ordena que devemos servir a Deus com toda a alma, mesmo dedicando nossa alma para isso. Por outro lado, a pessoa deve servir a Deus de todo o coração. Então, como fica? A pessoa deve continuar a ser valorizado, mesmo que o coração não se identifique com aquilo, pois o coração não é sinal que a pessoa está fazendo algo de errado. O coração não é sinal de valor,
mas da posição do homem, e não pode decidir o que é certo e o errado. Isso é o que a mente decidirá. Um coração, um coração pode decidir qual é a posição de uma pessoa, quando uma pessoa sabe que sua mente é portante estudar a Torá. Mas no coração ela entende que não é capaz de mais de meia hora por dia. Então, ela começará a partir de meia hora. Ela não consulta com o coração qual é a coisa mais certa de fazer, mas ela consulta com o coração como fazer. A coisa está certa com o máximo de coração possível. Muito obrigado a todos, que podemos sempre dominar nossas emoções e usá-las para o melhor possível. Pessoal, entre nessas aulas, se inscrevam em nosso canal e sejam mais um daqueles que passa a tocha do judaísmo para frente. Muito obrigado.